Muito bem, retornando aí ao nosso curso de sinalização de trânsito, essa é a nossa aula de número 29, a segunda do módulo sinalização de trânsito. Como sempre, deixando aí para vocês destacado o e-mail, tem o meu e-mail também. Vocês podem estar aí enviando as suas críticas, sugestões, elogios e nos ajudando aí a melhorar o nosso material. A partir desta aula nós vamos apresentar cada tipo de sinalização. Na aula anterior foi mostrado para vocês que a sinalização ela pode ser representada de 7 formas. Nessa videoaula a gente já começa a falar sobre cada uma dessas 7 formas. A primeira forma de sinalização que a gente vai ver é a sinalização de regulamentação, ou vertical, sinalização vertical de regulamentação. As placas de regulamentação, elas têm a função de proibir, obrigar ou restringir. São placas imperativas, exprimem o sentido de imposição. O que está expresso dentro dessas placas são imposições. O desrespeito a esse tipo de sinalização caracteriza infração de trânsito, onde você é passível de ser punido. Há sempre uma dúvida por conta dos candidatos no que diz respeito a isso, porque quando eu afirmo que é infração de trânsito desrespeitar as placas de regulamentação, os alunos já logo perguntam, então quer dizer que se eu desrespeitar uma placa de advertência ou uma placa indicativa, eu não vou estar cometendo a infração? Na realidade não, porque as placas de advertência e as placas indicativas não têm esse sentido imperativo, essa imposição. Podem até observar, caso vocês prefiram, que vocês não vão encontrar nenhuma placa de advertência ou de indicação que obrigue ou proíba alguma coisa. Ok? Então, se porventura perguntar em prova, e essa pergunta é comum, é infração de trânsito ou constitui infração de trânsito desrespeitar que tipo de placas? Não tenham dúvida. Regulamentação. Só é infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação, ok? Nós devemos estar atentos também sobre esse grupo de placas no que diz respeito a formato e cor, certo? Vocês podem observar que ela tem o padrão de orla externa vermelha, fundo branco e a simbologia em preto. Padrão. Claro que uma ou outra pode fugir à regra, tá? É comum em prova eles perguntarem sobre o formato dos grupos de placas. Nesse caso, o grupo de regulamentação tem um formato padrão circular. Ok? Círculo. Formato padrão. Todas as placas de regulamentação têm o formato circular? Não. Todas não. 2 não têm o formato circular. São elas: a de ID a preferência, que tem o formato triangular, e a de parada obrigatória, que tem o formato octogonal. Triangular, obviamente, porque tem 3 ângulos, 3 lados, e octogonal, porque tem 8 lados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Ok? É uma placa octogonal. É muito comum em prova esse tipo de pergunta. Tá? As placas de regulamentação têm o formato circular, com exceções, pode vir essa na alternativa A. Elas têm o formato circular sem exceções, pode vir essa alternativa essa hipótese na alternativa B, que certamente estaria errado, porque não é sem exceções, é com exceções. Nós temos 2 exceções, que são as placas de ID a preferência, com formato triangular, e a placa de parada obrigatória, com o formato octogonal. Essas 2 placas têm um formato diferenciado, não por acaso. Tem um motivo especial para isso. Essas placas, tanto a de ID a preferência quanto a de parada obrigatória, elas precisam ser identificadas mesmo quando observadas por trás. Imaginem, o motorista que está chegando em um cruzamento
e se depara frontalmente com a placa de parada obrigatória ou dê a preferência, fica claro para ele que ele precisa parar e ceder a preferência para quem passa na via transversal, ou seja, o que o pessoal chama de preferencial. Mas imagine esse veículo que está passando lá na preferencial. Como é que ele vai saber que a preferência é dele? Não existe nenhuma sinalização que determine uma via preferencial. Ele certamente vai estar observando essa placa por trás, não vai estar vendo aqui a inscrição pare, né? Mas observando ela por trás e pelo seu formato exclusivo, que só ela tem esse formato octogonal, ele sabe que você tem que parar e a preferência é dele. A mesma regra é aplicável para a placa de dê a preferência. Então, o motivo dessas duas placas terem um formato diferenciado é exatamente esse, que elas precisam ser identificadas mesmo quando observadas por trás. Uma outra dúvida acerca dessas duas placas é a seguinte: a placa de dê a preferência, ela determina que você reduza a velocidade, ou seja, aproxime-se devagar do cruzamento ou da área de cruzamento. Se vier outro veículo, você deve parar. Se não vier, você pode prosseguir sem que haja necessidade da imobilização total do veículo. Já na placa de parada obrigatória, você vai aproximar do cruzamento e imobilizar o veículo, independentemente de estar ou não vindo outro veículo. Ah, mas eu na hora do meu exame eu fui reprovado porque eu só diminuí a velocidade, diminuí a marcha, vi que não vi ninguém, prossegui. Foi reprovado e com justiça, porque segundo o artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro, avançar placa de parada obrigatória ou sinal vermelho do semáforo constitui infração gravíssima e, em caso de exame de prática de direção veicular, constitui uma falta eliminatória. Portanto, não tem do que reclamar. Já foi orientado aí na parte teórica e na parte prática também certamente será orientado quanto a isso. Então, estejam atentos. Formato diferenciado, pelo motivo que foi exposto aqui, e a aplicação delas. Na de dê preferência, só diminui e para se vier outro veículo. A de parada obrigatória, como o próprio significado já menciona, né? Parada obrigatória, você tem que obrigatoriamente imobilizar o veículo para depois prosseguir. Muito bem. Ainda dentro do tipo de sinalização vertical, nós temos o grupo advertência. Ok? As placas de advertência têm a função de alertar. Volta aqui um pouquinho, olha. As placas de regulamentação têm a função de proibir, obrigar, restringir. São placas imperativas, expressam imposição, constituem infração de trânsito diz respeito a esse tipo de placa. As placas de advertência não proíbem, não obrigam nada. Elas apenas alertam. Ok? Advertem os condutores quanto a riscos e circunstâncias encontrados ao longo das vias públicas. Ok? Veja aqui alguns exemplos. Olha, área com desmoronamento, pista escorregadia, projeção de cascalho. Ok? Olha aqui, cuidado, né? Animais selvagens e área escolar. E assim, tem várias, né, delas mostrando para vocês sobre, alertando a vocês quanto a riscos e circunstâncias encontrados ao longo das vias. O formato padrão dessas placas é quadrado. Vocês podem observar que isso é um quadrado. O fato de ela ser colocada na posição inclinada acaba confundindo a pessoa. Ela pensa que não é um quadrado, mas é um quadrado. Quadrado é o quê? Uma forma geométrica com 4 lados iguais, na mesma medida. São quadrados, só colocados de forma inclinada aí. E a cor predominante, a cor destaque dessas placas é a cor amarela. Ok? Então, quanto a isso aí, não resta dúvida. Beleza, então não é infração de trânsito desrespeitar esse tipo de placa, não tem como desrespeitar, pois elas não proíbem nem obrigam a nada. E as placas, o terceiro grupo aí, né, dentro do tipo de sinalização vertical, nós temos as placas de indicação. As placas de indicação, elas têm a função de mostrar, orientar. Só retrocedendo aí, as de regulamentação são placas impositivas, obrigam, proíbem. As de advertência alertam. As de indicação mostram, orientam. Ok? As placas de indicação, elas são separadas em subgrupos. Olha, aqui nós temos as placas de identificação de rodovia. Nesse caso aqui nós temos
uma placa identificando uma rodovia federal, uma placa identificando uma rodovia estadual, e ainda tem uma outra que a gente vai ver mais para frente, que identifica uma rodovia pan-americana. Aqui nós temos a placa indicativa, que identifica local, sentido e distância. E realmente, olha, local, Florianópolis. O sentido aqui, ó, olha a setinha apontando para que direção que fica a cidade de São José. E a distância, 6 km. Então, são placas que identificam locais, sentidos e distância. Tem também, dentro do grupo indicação, nós temos as placas educativas. Placas educativas, elas seguem esse formato, esse padrão retangular. São placas grandes, fundo branco e mensagem escrita em preto. As mensagens podem ser das mais diversas possível, né? Obedeça a sinalização, utilize o cinto de segurança, dirija com prudência, sob cerração, acenda as luzes do veículo, ou seja, qualquer mensagem que possa estar orientando os condutores quanto à questão da segurança. Tem também as placas indicativas que demarcam a quilometragem das rodovias, são chamados marcos quilométricos, ok? Encontrados nas rodovias, demarcando aí a quilometragem das rodovias. Tem as de serviços auxiliares, que são serviços prestados aos bordos da via pública. Aqui no caso nós temos 3 indicações aqui, né? Serviço de abastecimento, restaurante e serviço mecânico. 3 numa placa só. E ainda tem informação a 500 metros, né? E aqui nós temos placas de atrativos turísticos, também mostrando o tipo de atrativo, o símbolo, né, que representa esse atrativo, e a seta direcional mostrando para que lado que fica. Ok? Então aqui nós temos o grupo indicação. Então, só recapitulando, nós falamos de placas de regulamentação, com suas funções, formato, cor, e falamos das placas de advertência, também com a sua função, formato, cor predominante, e falamos agora das placas de indicação. Observem, ou vocês devem ter observado, que nessa explicação a gente ainda não se prendeu ao significado das placas, né? Tanto que aqui nas de advertência que foram mostradas, só tem só algumas que foram tomadas como exemplo, tá? De regulamentação da mesma forma, ok? Então, a gente ainda não se prendeu ao significado dessas placas. Lá no final das videoaulas, ou já no final desse módulo, né, na verdade, eu vou estar falando para vocês o significado e aplicação de cada uma dessas placas. Uma observação: não precisa decorar o código ou a codificação da placa, tá ok? Não precisa, basta que vocês visualizem a placa e decorem o significado dela, ok? Se na sua prova perguntar qual é o significado da placa A27, ou vai ter a placa desenhada na prova, ou então você vai receber uma cartela daquela que foi apresentada na aula anterior para você poder catalogar ali, então, a placa e ver qual placa que é. Beleza? Vocês devem ter observado também que as placas de regulamentação, aqui não, porque não foi representado isso, mas elas começam sempre com o código R. Código R, tá? As placas de advertência começam com o código A. E as placas de indicação pode começar com, nesse caso aqui seria PI, né, que é placa de identificação de rodovia, seria PI, a codificação inicial dela. Aqui da mesma forma, PI. Aqui seria PE, placa educativa. Aqui não tem uma codificação específica, no caso vai ser PI também. Nas de serviços auxiliares, a codificação vai ser S, e nas de atrativos turísticos, a codificação vai começar com T. Depois, mais para frente, vocês vão ver que essas dicas que eu dei aqui em relação à codificação vão ser válidas para vocês. Mas, por enquanto, não precisa de preocupar muito com isso, não. Tá ok? Aqui, nesse slide, a gente entra na parte de sinalização horizontal. Então, isso aqui já é um assunto para a nossa próxima videoaula. Até daqui a alguns instantes. Um abraço, tchau.